Imagina só, a mulher mais venerada do cristianismo simplesmente desaparece dos registros no momento em que mais esperaríamos encontrá-la. Maria atravessa toda a narrativa dos evangelhos. A anunciação, o nascimento, a fuga para o Egito, as bodas de Caná, o pé da cruz. Depois da ressurreição, ainda aparece orando com os discípulos. E então, silêncio total. Nenhuma palavra sobre doença, despedida, morte ou sepultamento. Como se alguém tivesse arrancado as páginas finais da história. Será que os primeiros cristãos realmente não souberam o que aconteceu com ela? Ou existe algo mais estranho nessa ausência? Se você está achando isso intrigante, se inscreve no canal porque tem muito mais pela frente. Aviso: este documentário utiliza imagens geradas por IA para fins ilustrativos. Embora o visual seja sintético, o conteúdo é fruto de uma pesquisa rigorosa, baseada em fontes históricas e científicas reais. Fontes na descrição. Existe uma nota marginal em certos manuscritos antigos que sempre me chamou a atenção. Em algumas cópias tardias do livro de Atos, escribas acrescentaram pequenos comentários nas bordas das páginas. Numa dessas anotações, alguém escreveu algo como "Aqui ela se cala para sempre". Não é parte do texto original, claro. É só a observação de um copista que percebeu a mesma coisa que a gente. Maria some da narrativa exatamente quando mais precisaríamos dela. Pensa nisso. Estamos falando da mãe do fundador do cristianismo. Uma figura que atravessou 2000 anos de arte, liturgia, devoção popular. Milhões de pessoas pronunciam o nome dela todos os dias. E o texto que deu origem a tudo isso não preservou nenhuma linha sobre o fim da vida dela. Não é só estranho, é praticamente impossível que tenha sido esquecimento. Os evangelhos não são biografias modernas, isso a gente sabe. Eles foram escritos com propósitos específicos, para comunidades específicas, décadas depois dos eventos. Mesmo assim, eles registram mortes importantes. Estevão, Tiago, Herodes. Até personagens secundários ganham despedidas dramáticas. João Batista tem uma morte detalhada e cinematográfica. Judas tem duas versões diferentes de morte, uma em Mateus, outra em Atos. Mas Maria, nada. A última vez que ela aparece de forma clara no Novo Testamento é numa cena quase doméstica. Lucas conta que, após a ascensão, os discípulos voltaram para Jerusalém e ficaram reunidos num cenáculo. Estavam lá Pedro, João, Tiago, André e os outros. E então o texto acrescenta, quase como detalhe menor, junto com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus e os irmãos dele. É a última menção. Depois disso, quando Lucas passa a narrar o crescimento da igreja primitiva, os milagres de Pedro, a conversão de Paulo, as viagens missionárias, Maria não aparece mais. Repara nesse detalhe. Ela está presente no momento fundador da igreja, orando com os discípulos que receberiam o Espírito Santo em Pentecostes. É uma posição de destaque, de importância. E aí, de uma hora para outra, como se tivesse cumprido o papel e pudesse se retirar discretamente da narrativa. Mas aqui a coisa fica interessante, porque essa ausência não passou despercebida pelas primeiras comunidades cristãs. Pelo contrário, ela incomodou tanto que gerou uma quantidade impressionante de textos tentando preencher o vazio. Alguns escritos que sobreviveram até hoje, outros que conhecemos apenas por fragmentos ou referências posteriores. Entre os manuscritos que chegaram até nós, tem um grupo chamado de Apócrifos da Dormição. São textos antigos, alguns bem antigos mesmo, que tentam contar exatamente aquilo que o Novo Testamento não conta. Os últimos dias de Maria. Eles têm nomes técnicos como Transitus Mariae, ou Liber de Transitu Virginis Mariae. Mas o que importa é que eles existem, circularam, foram copiados e preservados por séculos.
Agora, antes de a gente mergulhar nesses textos, é importante deixar uma coisa clara. Eles não são parte do cânon bíblico. A igreja primitiva, quando estava decidindo quais livros fariam parte da Bíblia oficial, deixou esses de fora. Mas isso não significa que eles sejam irrelevantes. Pelo contrário, eles nos mostram algo fascinante, como as comunidades cristãs tentaram resolver o enigma que o texto canônico deixou em aberto. Tem versões desses relatos em grego, latim, siríaco, copta, armênio. Isso sugere que a curiosidade sobre o destino de Maria não ficou restrita a uma região ou cultura específica. Era uma questão que incomodava cristãos do Oriente ao Ocidente, do norte da África à Síria. Mas quando a gente examina esses textos mais de perto, encontra algo surpreendente. Eles não contam a mesma história. Não estamos falando de pequenas variações de detalhe. São versões diferentes, com personagens diferentes, sequências diferentes, ênfases diferentes. Como se cada comunidade tivesse tentado resolver o enigma à sua maneira, baseada nas tradições locais, na memória oral, nas necessidades espirituais específicas daquele grupo. Uma das versões mais antigas fala de uma dormição. A palavra é interessante porque evita o termo morte. Maria teria adormecido após receber o aviso de que seu tempo na terra estava chegando ao fim. Os apóstolos, que estavam espalhados pelo mundo pregando, teriam sido miraculosamente transportados até Jerusalém para se despedir dela. Uma cena tocante, quase doméstica. Todos reunidos ao redor do leito, orações, lágrimas, paz. Outras versões vão além. Contam que, após a dormição, o corpo de Maria foi sepultado normalmente. Mas quando os discípulos voltaram ao túmulo alguns dias depois, encontraram apenas os panos que a envolviam. O corpo havia desaparecido. E aí entra uma interpretação que vai marcar séculos de cristianismo. Maria teria sido assunta ao céu, corpo e alma, sem passar pela corrupção da morte. Acompanha comigo esse detalhe. Não estamos falando de ressurreição, como no caso de Jesus. Ressurreição implica morte anterior. Aqui, em algumas tradições, nem morte propriamente haveria. Seria uma passagem direta da vida terrena para a vida celestial, um privilégio único, concedido por causa do papel único que ela teve na história da salvação. Mas tem versões ainda mais elaboradas. Algumas incluem aparições de Jesus antes da dormição, explicando à mãe o que estava para acontecer. Outras falam de uma disputa sobre o corpo, com alguns judeus tentando impedir o sepultamento e sendo punidos por isso. Tem versões que descrevem o cortejo fúnebre, os milagres durante o trajeto, as reações da população de Jerusalém. O que chama a atenção não são os detalhes em si, mas a necessidade que essas comunidades sentiam de fornecer detalhes. É como se o silêncio dos evangelhos fosse insuportável, como se uma história tão importante não pudesse ficar sem final. E aqui entra uma questão que vai complicar tudo ainda mais. Onde exatamente Maria morreu? Ou melhor, onde ela teria vivido seus últimos anos? Porque nem isso o Novo Testamento esclarece. Tenta visualizar a cena. Jesus na cruz vê Maria e o discípulo que ele amava, e diz: mulher, eis o teu filho. E para o discípulo: eis a tua mãe. João acrescenta: e desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Isso parece claro, não é? Maria teria passado a viver com o discípulo amado, tradicionalmente identificado como João. Só que onde João vivia? Onde era a casa dele? Algumas tradições antigas sugerem que ele ficou em Jerusalém por um tempo, depois migrou para Éfeso, na atual Turquia. Se Maria foi com ele, ela teria passado seus últimos anos em Éfeso, longe da Terra Santa. Outras tradições defendem que ela permaneceu em Jerusalém, talvez na casa onde aconteceu a última ceia, ou numa residência próxima ao templo.
Existe até uma terceira possibilidade, mais exótica, que Maria tenha voltado para Nazaré, sua cidade natal, para viver seus últimos anos no lugar onde tudo começou. Seria poeticamente apropriado, mas não existe base sólida para essa versão. O que a gente sabe é que muito cedo na história do cristianismo surgiram locais disputando a memória de Maria. Éfeso tem uma tradição forte, com uma casa que a partir de certo período passou a ser venerada como o local onde ela teria vivido e morrido. Jerusalém também tem seus lugares sagrados relacionados à dormição. E não são apenas tradições populares, são tradições que influenciaram arquitetura, liturgia, peregrinação. Mas repara numa coisa estranha. Apesar de todas essas tradições sobre onde ela morreu, não existe uma tradição igualmente forte sobre onde ela foi sepultada. Ou melhor, existem túmulos, mas nenhum deles conseguiu estabelecer uma veneração duradoura e consensual. Isso é estranho quando a gente compara com outros santos e mártires dos primeiros séculos. Pedro tem sua tradição em Roma, com a basílica construída sobre o que seria seu túmulo. Paulo também. Tiago, em Compostela. Até personagens menores do Novo Testamento têm tradições de relíquias bem estabelecidas. Maria não. Existem lugares que afirmam ter relíquias suas. Um manto aqui, um véu ali, mechas de cabelo. Mas não existe um local que seja universalmente reconhecido como seu túmulo. É como se, desde muito cedo, a ideia de que ela teria sido sepultada normalmente fosse, de alguma forma, problemática. Pode ser coincidência. Pode ser que os registros tenham se perdido, que as tradições tenham se confundido, que as perseguições aos cristãos tenham destruído evidências. Mas pode ser também que essa ausência revele algo sobre como as primeiras comunidades cristãs entendiam o destino de Maria. E aí chegamos num ponto delicado da investigação, a questão dos irmãos de Jesus. Porque se Maria teve outros filhos após Jesus, como alguns trechos do Novo Testamento sugerem, seria natural que eles cuidassem dela na velhice. O próprio Jesus teria entregado a mãe a João apenas como gesto simbólico, não por necessidade prática. Mas se Maria não teve outros filhos, se permaneceu virgem após o nascimento de Jesus, como defende outra tradição cristã, então o gesto de Jesus na cruz ganha outro significado. Seria realmente uma transferência de responsabilidade, porque Maria não teria família direta para ampará-la. Os evangelhos mencionam irmãos de Jesus várias vezes. Marcos até lista nomes: Tiago, José, Judas e Simão. Fala também de irmãs. Numa leitura literal, isso sugere que Jesus tinha irmãos biológicos, filhos de Maria e José. Mas desde os primeiros séculos, muitos cristãos interpretaram esses irmãos como primos, ou filhos de José de um casamento anterior, ou parentes próximos. Em algumas línguas semíticas da época, os termos de parentesco podiam ser mais amplos do que são para nós hoje. Irmão nem sempre significava irmão de sangue. O que é fascinante é que essa discussão não é apenas teológica. Ela tem implicações históricas diretas. Se Maria teve outros filhos, eles provavelmente teriam preservado memórias sobre os últimos anos dela. Se não teve, a memória sobre esse período dependeria mais de João e dos outros discípulos próximos. E aqui entra outro mistério dentro do mistério. Porque os possíveis irmãos de Jesus também desaparecem da narrativa. Tiago é mencionado por Paulo como líder da igreja de Jerusalém, mas depois some dos registros. Os outros nem isso. É como se toda a família de Jesus, após cumprir seu papel na história da salvação, tivesse se retirado discretamente da cena pública. Ou como se os primeiros historiadores do cristianismo tivessem deliberadamente evitado se aprofundar na vida familiar de Jesus. Mas talvez a pergunta mais intrigante não seja como Maria morreu.
E sim, por que essa pergunta incomodou tanto as primeiras comunidades cristãs? Porque é evidente que incomodou. A quantidade de textos apócrifos tentando resolver a questão, a diversidade de tradições, as disputas sobre locais de memória. Tudo isso aponta para uma inquietação que atravessou séculos. Uma possibilidade é que a ausência de relatos sobre a morte de Maria tenha criado um vazio espiritual. Se Jesus ressuscitou, se os apóstolos foram martirizados gloriosamente, se até personagens menores tiveram finais memoráveis, como aceitar que Maria, a Theotokos, a Mãe de Deus, teria simplesmente envelhecido e morrido como qualquer outra pessoa. Outra possibilidade é que a própria natureza da questão fosse delicada demais para ser tratada nos textos canônicos. Maria ocupava uma posição única na economia da salvação. Falar de sua morte normal poderia diminuir sua dignidade. Falar de um destino extraordinário poderia soar como invenção. Então os autores dos Evangelhos e de Atos optaram pelo silêncio. Deixaram a questão em aberto para ser resolvida pela tradição, pela liturgia, pela devoção popular. E foi exatamente isso que aconteceu. Ao longo dos séculos, a Igreja foi desenvolvendo uma compreensão cada vez mais elaborada do destino de Maria. No Oriente, consolidou-se a festa da Dormição. No Ocidente, a festa da Assunção. Diferentes ênfases, diferentes imagens, mas sempre tentando resolver o mesmo enigma. Como terminou a história da mulher que disse sim ao anjo. Antes de explicar como essas tradições se desenvolveram, presta atenção neste detalhe. Todas elas tratam Maria como caso único. Não é apenas mais uma santa que morreu e foi para o céu. É uma situação sem paralelo, que exige explicação, especial, destino diferenciado. Isso nos diz algo importante sobre como as comunidades cristãs primitivas entendiam o papel de Maria. Ela não era apenas a mãe humana de Jesus, era participante ativa no mistério da encarnação, cooperadora na obra da redenção, figura que transcendia as categorias normais de santidade. E talvez seja exatamente aí que está a chave para entender o silêncio dos evangelhos. Não foi esquecimento, não foi falta de informação, foi reconhecimento de que algumas histórias são grandes demais para caberem numa narrativa linear. Algumas figuras são importantes demais para serem reduzidas à biografia. A história de Maria não termina com sua morte, porque sua importância não termina com sua vida terrena. O silêncio dos evangelhos não é lacuna a ser preenchida. É espaço deixado aberto para que cada geração de cristãos possa redescobrir o significado de sua presença. Mas isso ainda não explica por que tantos textos antigos tentaram quebrar esse silêncio. Por que tantas comunidades sentiram necessidade de inventar relatos detalhados sobre algo que os autores inspirados deixaram propositalmente vago? Talvez porque a natureza humana não suporte muito bem os mistérios em aberto. Precisamos de narrativas completas, de começo, meio e fim. E quando uma história importante fica sem conclusão oficial, nossa tendência é preencher as lacunas com nossa própria imaginação. O que é fascinante é que, mesmo preenchendo as lacunas, os textos apócrifos preservaram algo do mistério original. Eles não descrevem uma morte comum. Descrevem dormição, assunção, passagem extraordinária. Como se, mesmo inventando detalhes, as comunidades cristãs soubessem intuitivamente que Maria não podia ter um final ordinário. E assim chegamos ao final deste primeiro movimento da investigação, com mais perguntas do que respostas. Sabemos que Maria desaparece dos registros canônicos. Sabemos que isso incomodou as primeiras comunidades. Sabemos que elas criaram relatos alternativos, mas relatos que divergem entre si.
Sabemos que tradições paralelas se desenvolveram em diferentes regiões. O que ainda não sabemos é se existe, por trás de tudo isso, algum núcleo histórico preservado, alguma memória real sobre o que realmente aconteceu com Maria, que foi sendo transmitida, modificada, adornada ao longo do tempo. Ou se estamos diante de um fenômeno puramente devocional, comunidades criando narrativas para satisfazer necessidades espirituais sem base factual específica. Essa é a questão que vamos investigar nos próximos movimentos. Existe história real por trás das lendas? E se existe, como separar uma coisa da outra sem destruir nem a pesquisa histórica, nem a dimensão de fé que essas tradições carregam? Porque uma coisa já ficou clara: o mistério de Maria não é apenas um problema acadêmico. É uma janela para entender como as comunidades religiosas lidam com lacunas na documentação, como transformam silêncio em narrativa, como preservam memória mesmo quando os fatos se perderam. Existe um detalhe que sempre me intriga quando leio os manuscritos antigos sobre Maria. Em certos textos preservados do Oriente Cristão, quando chegam ao momento da partida dela, usam uma palavra específica: koimesis. Não significa morte, significa adormecer. Como se os escribas antigos tivessem uma resistência instintiva a aplicar a Maria o mesmo vocabulário usado para descrever a morte de qualquer outra pessoa. No Ocidente, em manuscritos latinos da mesma época, aparece outro termo, assuntio, assunção, uma palavra que implica movimento, elevação, translado. Como se Maria não tivesse morrido propriamente, mas sido transportada de um estado de existência para outro. Duas palavras, duas tradições, duas formas de resolver o mesmo enigma que os evangelhos deixaram em aberto. E o fascinante é que essas tradições não nasceram nos livros. Elas começaram na liturgia, nas orações comunitárias, nos hinos cantados em pequenas capelas espalhadas pelo mundo cristão antigo. Tenta imaginar a cena. Comunidades cristãs do século IV, V, VI, reunidas para orar. Em Constantinopla, em Alexandria, em Antioquia, eles cantavam hinos sobre a dormição de Maria. Em Roma, em Milão, em Lyon, falavam da Assunção. Não era teologia formal ainda. Era devoção popular tentando dar forma a uma intuição. Maria não podia ter tido um fim comum. Mas de onde veio essa intuição? Por que cristãos de regiões tão diferentes chegaram, independentemente, a conclusões parecidas sobre o destino extraordinário de Maria? Uma pista está nos textos que eles preservavam e copiavam. Entre os manuscritos que sobreviveram, existe um grupo especialmente interessante, os chamados Transitus Mariae. São relatos detalhados dos últimos dias de Maria, alguns bem antigos, outros claramente posteriores, mas todos tentando reconstruir aquilo que o Novo Testamento não contou. O mais antigo que conseguimos rastrear é um texto que circulava no século IV, atribuído a alguém chamado Melito de Sardes. Provavelmente não foi mesmo escrito por ele. Essa era uma prática comum na antiguidade, atribuir textos anônimos a figuras respeitadas para dar credibilidade. Mas o texto existe, foi copiado, traduzido, adaptado. Nessa versão, a narrativa começa com Maria orando sozinha, quando aparece um anjo para anunciar que sua partida da terra estava próxima. Ela pede para se despedir dos apóstolos, que estavam espalhados pelo mundo pregando. E então acontece algo que só pode ser descrito como miraculoso. Todos eles são transportados instantaneamente para Jerusalém, numa espécie de translado sobrenatural. Repara no detalhe: os apóstolos não viajaram normalmente, foram arrebatados de onde estavam. Pedro da Roma, João de Éfeso, Tomé da Índia, cada um materializou em Jerusalém sem saber como havia chegado lá. Uma cena que mistura elementos do fantástico com a emotividade de uma despedida familiar.
O relato continua com Maria se despedindo de cada um, dando orientações, abençoando. Depois, numa cena quase doméstica, ela se deita em seu leito e adormece. Não há descrição de agonia, sofrimento, luta contra a morte. É uma passagem serena, como quem simplesmente fecha os olhos para acordar em outro lugar. Mas aí vem a parte mais estranha. Depois que sepultam o corpo, alguns dos apóstolos decidem voltar ao túmulo e encontram apenas os sudários vazios. O corpo havia desaparecido. E então, numa visão, vem Maria sendo elevada aos céus, corpo e alma. Isso te lembra algo? É quase um eco da ressurreição de Jesus. Túmulo vazio, sudários, aparição posterior. Como se o autor do texto estivesse sugerindo que Maria teve um destino paralelo ao do filho, um privilégio único concedido por causa do papel único que ela desempenhou. Mas essa é apenas uma versão. Outras tradições antigas contam histórias diferentes. Em alguns manuscritos preservados em bibliotecas coptas, Maria não morre sozinha. Jesus aparece para buscá-la pessoalmente, acompanhado de uma multidão de anjos e santos. É uma cena gloriosa, majestosa, com coros celestiais e luz deslumbrante. Em versões siríacas que sobreviveram em mosteiros do Oriente Médio, a história inclui um elemento dramático. Alguns habitantes de Jerusalém tentam impedir o sepultamento, dizendo que Maria era uma impostora, mas são punidos com cegueira temporária, só recuperando a visão quando reconhecem o erro e pedem perdão. Cada versão acrescenta detalhes, modifica personagens, reajusta a narrativa para enfatizar pontos específicos. Isso é típico de tradições orais que foram sendo fixadas por escrito ao longo do tempo. Não estamos diante de relatos jornalísticos, mas de memórias comunitárias que foram crescendo, se adornando, se adaptando às necessidades de cada grupo. O que todas essas versões têm em comum é a convicção de que Maria não teve uma morte ordinária. Mesmo quando falam de sepultamento, é sempre com a ressalva de que o túmulo foi encontrado vazio. Mesmo quando usam vocabulário de morte, logo introduzem elementos que apontam para uma ressurreição ou translado imediato. Agora, acompanha comigo este raciocínio. Se essas tradições fossem pura invenção, sem nenhuma base na memória histórica, seria de esperar que elas fossem mais uniformes. Quando comunidades inventam lendas do zero, elas tendem a seguir padrões narrativos conhecidos, a repetir fórmulas estabelecidas. Mas essas tradições sobre Maria são surpreendentemente diversas. Cada região desenvolveu sua própria versão, com características locais, vocabulário específico, ênfases particulares. Isso sugere que talvez existisse algum núcleo original, alguma memória preservada, que foi sendo interpretada e recontada de diferentes maneiras. Claro que também é possível que a diversidade seja resultado exatamente do oposto. Diferentes comunidades tentando resolver independentemente o mesmo problema, a falta de informação canônica sobre o destino de Maria. Cada grupo criou sua própria solução narrativa, mas há um elemento que complica essa interpretação: a ausência de relíquias corporais de Maria. Isso é realmente estranho quando comparamos com outros santos dos primeiros séculos cristãos. Pensa nisso. Pedro tem tradições sólidas de relíquias em Roma. Paulo também. Estevão, o primeiro mártir, tem tradições de relíquias que remontam à antiguidade. Até personagens menores do Novo Testamento geraram tradições de veneração em locais específicos. Maria, não. Existem objetos associados a ela: o manto, o véu, mechas de cabelo, mas não existe uma tradição forte e consensual de relíquias corporais. Nenhum lugar no mundo cristão antigo conseguiu estabelecer, de forma duradoura e amplamente aceita, que possuía o corpo ou partes do corpo de Maria. Isso pode ser coincidência.
Pode ser que as relíquias tenham se perdido, que as tradições tenham sido interrompidas pelas perseguições, que a documentação tenha desaparecido. Mas pode ser também que, desde muito cedo, existisse uma convicção generalizada de que não haveria corpo de Maria para ser venerado. E aqui entramos numa questão delicada: como interpretar essa ausência? Para comunidades de fé, ela confirma a crença na Assunção. Se Maria foi elevada aos céus de corpo e alma, não haveria relíquias corporais para venerar. Para investigadores históricos, ela levanta perguntas sobre o que realmente aconteceu e como essa informação foi preservada ou perdida. O que podemos afirmar com segurança é que muito cedo na história do cristianismo, diferentes regiões desenvolveram liturgias específicas para celebrar o destino extraordinário de Maria. No Oriente, a festa da Dormição se consolidou como uma das celebrações mais importantes do ano litúrgico. No Ocidente, a festa da Assunção ganhou características próprias. Mas repara neste detalhe: essas festas não nasceram por decreto oficial. Elas emergiram da devoção popular, foram se espalhando de comunidade para comunidade, ganhando força e elaboração. Só depois é que a hierarquia eclesiástica oficializou o que já estava sendo vivido na base. Esse movimento de baixo para cima é típico de tradições que têm alguma raiz na memória coletiva. Quando algo é pura invenção clerical, geralmente se impõe de cima para baixo. Quando surge espontaneamente em várias comunidades, ao mesmo tempo, sugere que existe algum substrato comum, alguma convicção compartilhada. Mas qual seria esse substrato? O que exatamente as primeiras comunidades cristãs sabiam ou acreditavam sobre o destino de Maria? Uma pista interessante está na forma como os padres da Igreja, figuras respeitadas dos primeiros séculos, abordavam a questão. Eles raramente davam detalhes específicos, mas frequentemente faziam afirmações gerais sobre a dignidade especial de Maria, sobre o destino apropriado para quem havia cooperado tão intimamente com a obra da redenção. João Crisóstomo, pregando em Constantinopla, falava de Maria como mais honrada que os querubins, mais gloriosa que os serafins. Não estava descrevendo um evento específico, mas estabelecendo um princípio. Maria ocupava uma posição única na economia divina, o que implicava um destino igualmente único. Epifânio de Salamina, conhecido por sua ortodoxia rigorosa, chegou a afirmar que não sabia se Maria havia morrido normalmente ou não. Uma confissão honesta de ignorância, mas também um reconhecimento de que a questão era delicada, que não havia consenso estabelecido. Mesmo Jerônimo, o grande tradutor da Bíblia para o latim, evitava dar detalhes sobre a morte de Maria. Defendia sua virgindade perpétua, exaltava sua santidade, mas não se aventurava a descrever o que havia acontecido com ela no final da vida. Esse padrão se repete. Os grandes teólogos dos primeiros séculos reconheciam que Maria merecia um destino especial, mas evitavam narrativas detalhadas sobre como isso teria acontecido. Como se houvesse uma intuição teológica clara, mas não informações históricas precisas. E talvez seja exatamente isso que explique a proliferação dos textos apócrifos. Se os líderes oficiais da Igreja não forneciam detalhes, as comunidades de base sentiam-se livres para elaborar suas próprias versões, baseadas em tradições locais, memórias fragmentárias, necessidades devocionais. O resultado foi uma riqueza narrativa impressionante. Cada região do mundo cristão desenvolveu suas próprias tradições sobre Maria, suas próprias formas de celebrar sua memória, suas próprias maneiras de imaginar seu destino final. Em Jerusalém, desenvolveu-se uma tradição ligada ao Vale do Cedron, onde teria sido o sepultamento temporário.
Em Éfeso, cresceu a veneração de uma casa onde ela teria passado os últimos anos. Em Roma, antigas igrejas passaram a ser associadas à sua memória de maneiras específicas. Mas o mais fascinante é que, apesar de toda essa diversidade regional, certas convicções permaneceram constantes. Em toda parte, havia a certeza de que Maria não havia tido um fim comum. Em toda parte, desenvolvia-se alguma forma de veneração especial relacionada ao seu destino final. Em toda parte, crescia a intuição de que sua história não poderia ser contada nos mesmos termos usados para outros santos. Isso nos leva a uma pergunta inevitável. Essa convergência global revela uma memória histórica preservada ou simplesmente a lógica interna da devoção mariana? Se Maria era verdadeiramente a mãe de Deus, se havia cooperado de forma única na encarnação, se permanecera virgem, se fora exemplo de fé perfeita, não seria natural que as comunidades cristãs concluíssem que ela merecia um destino extraordinário? A resposta provavelmente está na interação entre esses dois fatores. Alguma memória original, mesmo que fragmentária, sendo interpretada através das lentes da fé e da devoção. As comunidades não inventaram do nada, mas também não preservaram relatos factuais diretos. Elas construíram narrativas que fossem tanto fiéis ao que acreditavam ter acontecido, quanto adequadas ao que sentiam que deveria ter acontecido. E assim, chegamos a um momento crucial na história dessa tradição. Quando as autoridades oficiais da Igreja decidiram se posicionar sobre as crenças que haviam se desenvolvido espontaneamente nas comunidades. Quando a devoção popular se encontrou com a formulação doutrinal oficial. Porque uma coisa é certa, independentemente do que aconteceu historicamente com Maria, a crença em seu destino extraordinário se tornou parte integral da identidade cristã. E essa crença, desenvolvida ao longo de séculos na oração, na liturgia, na arte, na devoção popular, exigiu eventualmente uma resposta oficial da hierarquia eclesiástica. A questão era: como formalizar uma tradição tão rica e diversa sem destruir sua vitalidade? Como transformar intuição devocional em doutrina precisa, sem perder a dimensão de mistério que sempre caracterizou essa crença. Tem um momento na história que sempre me fascina, quando tradições que corriam livres durante séculos, de repente precisam ser definidas com precisão. É como tentar capturar água corrente num recipiente. O que você ganha em clareza, às vezes perde em movimento. Em meados do século passado, isso aconteceu com a questão de Maria. Após quase 2000 anos de desenvolvimento orgânico, de tradições locais, de devoções espontâneas, de textos apócrifos circulando livremente, chegou o momento em que a Igreja Católica decidiu pronunciar-se oficialmente sobre o destino final da Mãe de Jesus. Não foi uma decisão tomada no vazio. Havia pressão vinda de baixo, de milhões de fiéis ao redor do mundo que viviam essa crença como parte integral de sua fé. Havia também pressão teológica, de pensadores que argumentavam que certas verdades, mesmo não explícitas na Escritura, faziam parte do depósito da revelação transmitida pela tradição. Mas havia também resistências. Alguns teólogos questionavam se era prudente definir como dogma algo que não tinha base clara no Novo Testamento. Outros se preocupavam com as implicações ecumênicas, com o distanciamento que isso poderia criar em relação a outras tradições cristãs. O processo foi longo e cuidadoso. Durante anos, consultas foram enviadas a bispos do mundo inteiro, perguntando qual era a situação da crença na Assunção em suas dioceses. As respostas revelaram algo impressionante. Independentemente da região, da cultura, do nível de educação, a crença estava arraigada nas comunidades católicas. Não era apenas devoção popular.
Era uma convicção que atravessava todas as camadas da igreja, dos fiéis simples aos teólogos mais eruditos. Como se, ao longo de séculos, uma intuição original tivesse se cristalizado numa certeza coletiva. Mas repara neste detalhe. Quando os documentos preparatórios foram elaborados, eles não se basearam principalmente em descobertas arqueológicas ou em novos manuscritos antigos. A argumentação central era diferente. Era que essa crença, preservada de forma constante ao longo da história, revelava uma verdade que sempre esteve presente na consciência da igreja, mesmo quando não era formulada explicitamente. É um tipo de raciocínio que pode parecer estranho para mentes modernas, acostumadas a pensar em termos de evidência documental, mas faz sentido dentro da lógica das tradições orais, onde a preservação da memória não depende apenas de textos escritos, mas da vida comunitária, da liturgia, da devoção transmitida de geração em geração. A definição veio numa proclamação solene. O Papa afirmou que Maria, terminado o curso da vida terrena, foi assunta em corpo e alma à glória celestial. Uma frase cuidadosamente elaborada que evitava detalhes sobre como isso teria acontecido, mas estabelecia o fato central. Maria não passou pela corrupção normal da morte. Interessante notar que a formulação deixava espaço para diferentes interpretações. Não dizia se Maria havia morrido antes de ser assunta ou se tinha sido transladada diretamente da vida terrena para a celestial. Não especificava o local, o momento, as circunstâncias. Focava apenas no resultado final, a presença de Maria, corpo e alma, na glória divina. Essa flexibilidade era intencional. Permitia que as diferentes tradições regionais continuassem coexistindo dentro da crença oficial. Os orientais podiam continuar celebrando a dormição, os ocidentais a Assunção, cada grupo mantendo suas características particulares desde que reconhecessem o núcleo comum. Mas a definição teve consequências que talvez não fossem previstas. Ao tornar-se dogma oficial, a crença ganhou uma rigidez que não tinha antes. O que era fluido, sujeito a interpretações variadas, capaz de crescer e se adaptar, passou a ter contornos fixos. O mistério foi, de certa forma, domesticado. Por outro lado, a oficialização também protegeu a tradição de possíveis erosões futuras. Numa época em que o pensamento científico questionava cada vez mais as narrativas tradicionais, estabelecer a Assunção como verdade de fé garantia sua preservação independentemente das flutuações culturais. E aqui chegamos a uma questão delicada. Como avaliar historicamente uma decisão que se baseia explicitamente na fé, não na pesquisa documental? Como um investigador pode abordar uma crença definida como verdade revelada, sem desrespeitar nem a metodologia histórica, nem a dimensão religiosa? Uma possibilidade é separar as questões. O que aconteceu historicamente com Maria é uma pergunta. O que as comunidades cristãs acreditaram e como desenvolveram essa crença é outra pergunta. A primeira pode não ter resposta definitiva. A segunda pode ser rastreada com precisão através dos documentos, da arqueologia, da análise cultural. E talvez seja exatamente essa segunda pergunta a mais fascinante, porque ela revela algo sobre como as comunidades humanas lidam com lacunas na documentação, como transformam silêncio em narrativa, como preservam convicções através de mudanças culturais dramáticas. O caso de Maria é exemplar nesse sentido. Partindo de um silêncio nos textos canônicos, comunidades espalhadas por 3 continentes desenvolveram independentemente tradições convergentes sobre seu destino extraordinário. Preservaram essas tradições através de perseguições, mudanças políticas, transformações culturais. Enriqueceram-nas com arte, liturgia, devoção popular. E finalmente conseguiram que fossem reconhecidas oficialmente pela hierarquia eclesiástica.
é um processo que mostra a força da memória coletiva, a capacidade das tradições orais de preservar convicções através de séculos, a interação complexa entre base e cúpula nas instituições religiosas. Independentemente de se acreditar ou não no conteúdo específico da tradição, o fenômeno em si é historicamente significativo. Mas isso nos traz de volta à pergunta original: o que realmente aconteceu com Maria? Existe por trás de todas essas tradições algum núcleo histórico recuperável? A resposta honesta é que não sabemos, e provavelmente nunca saberemos com certeza. A documentação disponível não permite reconstruir os últimos anos da vida de Maria com o mesmo grau de precisão que temos para outros personagens do cristianismo primitivo. Isso não significa que devemos descartar completamente a possibilidade de que as tradições preservem elementos históricos reais. Tradições orais, quando estudadas com cuidado, frequentemente contêm informações factuais misturadas com elaborações posteriores. O desafio é desenvolver métodos para distinguir uma coisa da outra. No caso de Maria, alguns elementos parecem mais sólidos que outros. A permanência dela com a comunidade cristã primitiva após a crucifixão tem base sólida em Atos dos Apóstolos. A transferência de cuidado para João, mencionada no Evangelho, sugere que ela não tinha outros filhos ou parentes próximos disponíveis. Ou pelo menos que Jesus não considerava adequado confiar sua mãe a eles. A ausência de tradições sólidas sobre relíquias corporais também é um dado intrigante. Pode ser coincidência, pode ser resultado de circunstâncias históricas específicas, mas pode ser também eco de alguma convicção muito antiga sobre o destino especial de Maria. Por outro lado, os detalhes narrativos dos textos apócrifos, os diálogos, os milagres durante o cortejo fúnebre, as aparições dramáticas, claramente pertencem ao reino da elaboração devocional. São construções literárias, destinadas a edificar os fiéis, não relatos de testemunhas oculares. Entre esses dois extremos, o núcleo possivelmente histórico e a elaboração claramente posterior, existe uma zona cinzenta onde é difícil fazer distinções precisas. É nessa zona que a tradição provavelmente preservou tanto memórias reais quanto interpretações teológicas. O que podemos afirmar com segurança é que a questão do destino de Maria foi sentida como problema real pelas primeiras comunidades cristãs. Não foi uma curiosidade acadêmica posterior. Foi uma inquietação que gerou respostas variadas, mas convergentes em certos aspectos fundamentais. E talvez seja exatamente isso que o silêncio dos evangelistas revela. Não ignorância sobre o que aconteceu com Maria, mas reconhecimento de que sua história transcendia as categorias normais de biografia. Não falta de informação, mas intuição de que algumas verdades são grandes demais para serem contidas em narrativas lineares. O silêncio pode ter sido, paradoxalmente, a forma mais adequada de preservar o mistério. Ao não fornecer detalhes, os autores canônicos deixaram espaço para que cada geração redescobrisse o significado de Maria, para que cada cultura encontrasse suas próprias maneiras de expressar a veneração por ela. Essa abertura foi preenchida ao longo dos séculos com uma riqueza impressionante de expressões. Arte, música, liturgia, arquitetura, literatura, devoção popular. Tudo floresceu em torno da figura de Maria de maneiras que talvez não fossem possíveis se sua história tivesse sido contada com detalhes biográficos precisos. O mistério preservou a liberdade. A lacuna documental permitiu criatividade. O silêncio oficial gerou eloquência popular. E assim, chegamos ao final desta investigação sem ter resolvido o enigma inicial. Ainda não sabemos, em termos históricos verificáveis, o que aconteceu com Maria nos seus últimos anos.
Ainda não temos documentos que comprovem ou refutem as tradições sobre sua dormição ou assunção. Mas descobrimos algo talvez mais interessante. Como comunidades humanas lidam com o desconhecido, como transformam lacunas em narrativas, como preservam convicções através de mudanças históricas dramáticas. Descobrimos a força da tradição oral, a importância da memória coletiva, a interação complexa entre fé e história. O mistério de Maria não é apenas uma questão sobre uma pessoa específica do século I. É uma janela para entender como as tradições religiosas se formam, como se preservam, como se transformam. É um caso de estudo sobre a relação entre documentação e crença, entre fato histórico e verdade espiritual. E talvez essa seja a lição mais importante. Nem todos os mistérios precisam ser resolvidos para serem significativos. Algumas perguntas são mais valiosas que suas respostas. Alguns silêncios são mais eloquentes que as palavras que poderiam preenchê-los. A história de Maria continua sendo contada 2000 anos depois, não porque tenhamos documentação completa sobre sua vida, mas porque sua figura representa algo que transcende a biografia individual. Ela simboliza a cooperação humana com o divino, a fé que diz sim mesmo sem entender completamente, a dignidade da maternidade espiritual. O silêncio dos evangelhos sobre seu fim não é lacuna a ser lamentada. É espaço preservado para que cada geração possa redescobrir o significado de sua presença. É convite para que a investigação continue, não apenas nos arquivos e bibliotecas, mas na vida das comunidades que mantêm sua memória viva. Porque no final das contas, o mistério de Maria não está tanto no que aconteceu com ela, mas no que ela continua representando. E isso, felizmente, não depende de documentos antigos. Depende da capacidade humana de reconhecer o sagrado no ordinário, o extraordinário no simples, o eterno no temporal. Essa capacidade atravessou 2 milênios e provavelmente atravessará muitos mais, independentemente do que os historiadores futuros venham a descobrir sobre os fatos. Porque algumas verdades são maiores que os fatos que as sustentam. Algumas histórias são importantes demais para serem reduzidas à verificação documental. O mistério de Maria permanece. E talvez seja melhor assim.